Boa tarde a todos os queridos e queridas irmãs. Quero glorificar o nome do nosso Deus por essa tarde tão gostosa, não é? Está sendo tão maravilhoso adorarmos juntos ao nosso Deus. Está sendo tão maravilhoso podermos ouvir o que o Senhor já tem nos falado, que o Senhor já tem se manifestado neste lugar, amém? Eu gostaria de ressaltar que eu sou a esposa do pastor mais bonito do presbitério. Eu sei que pode haver controvérsias, mas eu estou com essa opinião e não abro. Gostaria de pedir a todos os irmãos que abrissem a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Deixa eu pegar minha cola, que eu não tenho costume, né? Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou do trabalho infantil, né? Eu tenho um boneco e faço coisas assim, mirabolantes de papelão. Já levei a palavra dentro de um barco e coisas semelhantes a essas. Fiz castelos imensos, tratores gigantes de papelão, mas assim, o Senhor que nos usa como Ele quer, né? Como Ele quer. E se o Senhor ordenou, eis-me aqui, para a glória dEle, em nome de Jesus. Quem somos nós, né? Para dizermos não vai dar, não é? É o Senhor que ordena e a gente vai, para a glória dEle. E nós vamos estudar juntos, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22, nós leremos do versículo 14 até o versículo 20. Eu vou pedir a todos que façam junto comigo essa leitura, a fim de já ir tendo em mente um pouquinho do que falaremos. Eu vou aproveitar essa água boa aqui, irmãos, porque tem o nervoso, que dá sede, dá tudo, né? Copo d'água versus Patrícia. 1-0 para o copo d'água. Amém? 22, do 14 até o 20. Leiamos. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer
sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Mas é aniversário do departamento feminino, Sociedade Auxiliadora Feminina. E uma palavra de profecia como esta. Mas quando o Senhor falou ao meu coração, era para falar sobre Hulda, uma mulher cheia do Espírito Santo. A Sociedade Auxiliadora Feminina do Centenário completa 69 anos. O que é uma sociedade, né? Uma união de pessoas, né, com propósitos afins, estão trabalhando em sintonia para um bem comum. E qual é esse bem comum? É servir ao nosso Deus com os nossos talentos. E então, já tinha SAF lá em Jerusalém, né? Já tinha, só não era com esse nome, né? Já tinha servas valorosas do Senhor trabalhando lá no passado e não passaram despercebidas, assim como esta SAF aqui e tantas outras aqui representadas também não passam despercebidas em suas localidades, tudo para a glória do nosso Deus. E aí, o Senhor falou ao meu coração, fale de uma mulher cheia do Espírito Santo, a essas mulheres que também cheias do Espírito Santo têm trabalhado incansavelmente, né? E têm sido verdadeiramente auxiliadoras. Não é o que nós cantamos? Sejamos verdadeiras auxiliadoras. E é uma verdade. E essa verdade também era evidente na vida desta mulher, que era conhecida como a profetisa Hulda. Quem era essa Hulda? Era a esposa de um homem chamado Salum. E a palavra de Deus sempre vai dando as credenciais e a ascendência de Salum para poder colocá-lo como um cidadão de respeito naquela comunidade. E até o ofício dele é mencionado, ele era o guarda-roupa. Nós temos aqui guarda-roupa como um móvel, né? Certamente não é isso que estava sendo tratado aqui. E provavelmente, esse título aí de guarda-roupa era porque Salum devia ser encarregado de trajes, ou trajes reais, ou de vestimentas sacerdotais. Acredito eu que possa ser voltado para os trajes reais, para ele ter esse conhecimento da corte, porque o rei é que manda consultar o Senhor, ou por ele também vestir e cuidar do vestuário do sacerdote, também ter acesso a pessoas, né, que tinham intimidade com o Senhor, que tinham uma vida com Deus, levando ele e sua família a também trilharem esse caminho. Porque nós sabemos, todos nós que somos estudiosos da palavra do nosso Deus, sabemos que nem todo Israel cumpria à risca o que estava na palavra do Senhor. Tanto é que o rei Josias rasgou as vestes ao ler o que estava ali, no livro da lei. Acredita-se que esse livro da lei era o Pentateuco, que nós conhecemos hoje, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos hoje. E quem já leu, eu já terminei hoje Josué, naquela leitura cronológica. É muita lei. E dá para saber certinho o que agrada ao nosso Deus e o que não agrada. E quando o rei percebeu tudo aquilo sendo lido, ele ficou em desespero. Vamos morrer. Deus está furioso conosco. E aí desenrola a história que nós estamos revendo juntos aqui. Ela vivia na Cidade Baixa, como lemos. Acredita-se que fosse similar ao subúrbio, à periferia, hoje em dia aqui. Não era no grande centro, onde tudo acontecia, era um pouquinho mais afastada, essa Cidade Baixa. Tudo isso é importante para onde queremos chegar, para onde estamos sendo direcionados pelo Espírito para poder falar sobre uma mulher cheia do Espírito Santo, para ser um exemplo para nós. Nós vamos estudar rapidamente as evidências
de uma vida cheia do Espírito Santo. Dá para saber quando alguém está cheio do Espírito Santo. Como o nosso querido pastor, eu gosto de falar querido, né? De propósito. Quando o nosso querido pastor, no dia de estudos aqui, falou da diferença, que há uma diferença entre a pessoa que tem o Espírito Santo e aquela que é cheia do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo é crente, porque não dá para ser crente, né? Não dá para ser crente no Senhor Jesus se não tiver o Espírito Santo. Não é Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? Se nós temos o Espírito Santo, aí nós somos cristãos. Agora, cheio, plenitude aí do Espírito Santo é diferente. É diferente. Tem indícios, evidências de quando estamos cheios do Espírito Santo. E é isso que nós vamos falando, estamos já falando. Essa irmã, né, nossa irmã do passado, que esperamos encontrar na glória, né? Imagina. Ela era contemporânea de Jeremias e Sofonias. Então, ela não era a única profetisa da época. Havia outros profetas, os quais poderiam ter sido consultados. Concordam? Poderiam ter sido consultados também. Eram homens cheios do Espírito Santo que falavam da parte do Senhor. Mas a profetisa Ulda, acho que é mais legal falar Hilda, que eu conheço mais Hildas, não conheço nenhuma Ulda, mas eu conheço mais Hildas. Aí, sem querer, eu escorrego e falo Hilda. Se eu falar Hilda, pensa que é a Ulda, tá, irmãos? Que eu posso escorregar. E aí, Ilquias, que era o sacerdote, quando o rei fala que ele vá consultar o Senhor, ele vai junto com alguns outros. Ele vai com Aicão, Aquibor, Safã e Asaías. Irmãos, foram 5 homens. O rei não falou assim, vá. Alguém viu essa parte? Nós temos também uma narrativa similar do mesmo episódio, lá em 2 Crônicas, na verdade é o segundo, né, que é o segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, se os irmãos quiserem conferir depois, começa no 22 e vai até o 28. Perdão. E 5 homens, o rei falou, vá consultar ao Senhor. O rei não disse, vá até a profetisa Ulda consultar ao Senhor. Não é verdade? Mas 5 homens, dentre os quais um era sacerdote, né? Trabalhava diretamente com as coisas do Senhor, decidiram juntos, concordaram em ir consultar o Senhor na periferia com a profetisa Ulda. Eles poderiam ter buscado Jeremias ou Sofonias. Mas eles decidiram, entraram num acordo e foram falar com a profetisa Ulda. Qual era o contexto? Esse contexto foi quando o rei Josias, quando estava no 18º ano do reinado dele, ele começou uma reforma no templo. E aí, durante essa reforma, esse sacerdote, Ilquias, achou o livro da lei, como eu já comentei, que provavelmente seria o Pentateuco. Eu digo provavelmente porque eu costumo estudar, né? Eu sempre tenho ajuda em casa dos universitários, né? Eu brinco assim. Eu costumo também consultar, além do meu marido, eu consulto uma Bíblia de estudos, que eu até a trago aqui. E os estudiosos, os historiadores dos textos, eles não entram num consenso se o rolo do livro da lei que estava sendo estudado, se era um livro só de Deuteronômio, ou pelo teor todo, conforme a atitude do rei, leva a crer que era o Pentateuco, mas não está certo. Por isso que eu falo que possivelmente, eu não posso declarar assertivamente que era. Possivelmente era, para não errar, não cometer pecado. Ao perceber o quão longe o povo estava dos mandamentos, o rei
rasgou as vestes e, a partir dali, ele começou a promover uma reforma radical. Essa reforma, a gente começa a ler a partir do 23, lá no 25, a gente sabe o que Deus falou a respeito de Josias, dessa postura, essa atitude, esse quebrantamento espiritual de Josias. Porque ele, quando teve contato com a palavra do Senhor, e ele percebeu todo o jeito que eles estavam vivendo, ele teve uma postura. Às vezes, a gente até fica com uma indignação, né? Mas nem sempre a indignação da gente nos leva a mudanças. Tentar promover algo novo, uma mudança radical. Mas a indignação dele, ele ficou aterrorizado e mudou tudo. E ele tinha o poder para isso, porque ele era o rei. Então, ele ordenou uma mudança. E foi uma mudança total, destruindo aqueles altares, queimando tudo que não tinha a ver com adoração ao nosso Deus vivo e verdadeiro. E isso, Deus estava vendo. Deus conhece o coração, não só o exterior. E olha o que é dito deste rei. Vamos lá, 2 Reis 23, 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Esse rei mandou consultar o Senhor. E aí, nós já vimos que ele foi consultar por intermédio da profetisa Hulda. Aqueles homens foram até lá. E como que nós sabemos que essa mulher, ela era cheia do Espírito Santo? Tem evidências que nós podemos observar no nosso próprio caminhar, no nosso dia a dia, para saber como nós estamos indo, né? A primeira delas, ela tinha conhecimento da palavra de Deus. Voltemos ao nosso texto básico, capítulo 22, versículos 15 e 16, onde diz assim: ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Como nós podemos mostrar a todos que aí fora estão perdidos as palavras do nosso Deus? Assim diz o Senhor para a tua vida, se nós não soubermos o que o Senhor tem a dizer. O que o Senhor tem a dizer? Ele mandou registrar, para que nós não nos perdêssemos por aí. Nós temos um guia, que é a palavra de Deus. Não há circunstância nessa vida para a qual a palavra de Deus não tenha um direcionamento. Mas, nem sei onde tem tudo. Já passou da hora de sabermos tudo que tem ali, não é? Temos que estudar, ler toda a palavra e voltar a ler toda a palavra e estudar. Não pode vir ao estudo, procura um outro momento para estudar, vem à escola dominical. Nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus e sempre, e sempre, e sempre estudar a palavra de Deus. Porque para sabermos o que o Senhor tem a dizer, nós temos que saber a sua palavra. Ela, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ela usou, Hulda era reconhecida como uma mulher que sabia a palavra de Deus. Ela foi consultada pelo rei, por intermédio de 5 homens que ele mandou, para saber
do Senhor, consulta o Senhor, sabiam que ela sabia a palavra do Senhor. E ela usou, assim diz o Senhor. Que aí nos leva à segunda evidência. Evidência de que é cheia do Espírito Santo. Quem tem comunhão com Deus. Se eu estou sempre em sintonia com a palavra, eu sempre sei a palavra, eu estou em comunhão com o meu Deus. E aí, ela repete, assim diz o Senhor, umas 3 ou 4 vezes. Nos mostra que ela não estava falando dela mesma. Muitas vezes, tudo aquilo que o nosso colega do trabalho, ou nossa vizinha, o nosso amigo de infância, está precisando saber, não é o nosso conselho. Como é que ele vai sair daquela situação? Ele precisa da palavra do Senhor, do conselho que vem do Senhor. Então, nós temos que saber os conselhos que o Senhor tem. Estudando a sua palavra, enchendo-nos da palavra, enchendo-nos do Espírito. A palavra de Deus fala, né, que é para não se embriagar com vinho, mas para se encher do Espírito Santo. E é um meio pelo qual nós podemos nos encher do Espírito Santo. Nos enchermos da palavra de Deus. Sempre buscando o Senhor. Como é que o crente vai ler a Bíblia se ele não fala com o Senhor? Né? Ele não vai ter vontade de ler a Bíblia. Então, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, é porque nós buscamos a palavra de Deus. E se nós buscamos a palavra de Deus, é porque nós temos comunhão com Deus. É um ciclo que não acaba se nós estamos sempre buscando o Senhor, buscando ler a sua palavra, buscando oração. E aí nos leva à terceira evidência, que eu achei linda, irmãos, achei linda. O testemunho. Testemunho, versículo 14. Vou voltar lá. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda. Vou parar aí. Profetisa Hulda. Ela morava na Cidade Baixa, era mais afastadinho um pouquinho, como nós vimos, que é como se fosse um subúrbio, uma periferia. Mas ela era conhecida como alguém que tinha comunhão com o Senhor. Eu passei uma experiência, irmãos. Há muitos anos atrás eu era muito intransigente, digamos assim, uma palavra intransigente que eu era. Nova, né? Eu fui para a igreja no final da minha infância, ainda cheguei cedo da UCP, fui da UPA e tudo mais. Eu era órfã e fui para a igreja. E fui crescendo ali com meus irmãos, eu era de Anchieta 1. Não sei se alguns irmãos aqui conhecem. Reverendo Carlos Antenberg era meu pastor na época. Mas eu era muito brava, sabe? Eu era. Era brava. E aí, uma irmã, eu tinha uma implicância, olha só o meu pecado, eu tinha uma implicância com aquela irmã que eu julgava, né? A gente julga às vezes pela embalagem, né? Logo eu, desse jeito aqui que eu sou, que os irmãos estão vendo. Ela só andava de mini saia, era da igreja. De mini saia, ela, naquela época, o pessoal ficava mascando chiclete, era aquele jeito assim, moderno, revolucionário. Aí ela me procurou, eu estava sentada assim numa coisa de concreto, que ficava um registro de água ali, embaixo eu sentei, e ela veio e falou assim: irmã, eu tenho um recado de Deus para você. Aí eu falei assim: nem precisa me falar que eu sou crente, ele vai falar comigo. Eu julguei que ela ia me dar uma informação da parte de Deus, porque ela era daquele jeito que eu implicava, né? Que ela usava mini saia, ficava mascando chiclete, só andava rebolando. Eu julguei, porque aos meus olhos de adolescente brava que eu era, intransigente, como eu falei, eu julguei que aquele testemunho não estava bom para eu receber um recado de Deus. Julguei. Mas como será que era o testemunho de Hulda?
5 homens diferentes entraram em acordo para ir consultar ao Senhor por intermédio daquela irmã, mesmo havendo em Israel Jeremias e Sofonias. Havia outros profetas, também cheios da unção de Deus. Então, o que nos faz pensar que era uma irmã cheia do Espírito Santo e que todos percebiam isso, era notório. E aí, que aplicações nós temos para a nossa vida, nosso dia a dia? Nós, servos e servas do Senhor, que procuramos ser cheios do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, devemos ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. Ai, está muito corrido, bota um áudio. Eu boto áudio, meu marido já me escutou lá, né? Eu boto o áudio, porque eu faço a minha devocional antes de sair do quarto. Mas eu gosto de fazer a leitura cronológica, conforme eu já comentei aqui. E aí, tem uns aplicativos, irmãos. Hoje em dia, a tecnologia ajuda a beça, se a gente souber usar para coisa que presta. E a inteligência artificial lê tudo. Lê tudinho, explicadinho. Uma maravilha. Então, eu fui fechando o pastel, escutando. Para sermos cheios do Espírito Santo, temos que ter uma vida de oração. Né? Não é uma reza, uma coisa mecânica. É se derramar na presença do nosso Deus, né? Tudo que a gente precisa, que a gente quer, que a gente está feliz, glorifica. Está triste, chora, mas tudo aos pés do Senhor. Às vezes, aconteceu uma coisa boa com meu irmão ontem, ele compartilhou conosco, e eu fiquei tão feliz, que eu fiquei glorificando a Deus várias vezes durante o dia. E hoje ainda glorifiquei mais um pouquinho de manhã. Eu sempre lembro, glorifico a Deus, porque eu fiquei muito feliz. A gente ora o tempo todo na nossa mente. Às vezes, a gente vai ter um momento que a gente vai ajoelhar mesmo e ficar num cantinho, mas a nossa mente não para, né, irmãos? É uma coisa fantástica isso que eu acho. Não para. Às vezes a gente quer que pare, quer dormir, não consegue dormir. Já aconteceu com irmãos? Eu, às vezes, não consigo dormir, minha mente está lá trabalhando, assim, eu não quero mais pensar, quero só dormir. E a gente fica pensando. Então, quando está pensando, não tem o que pensar, vai orar. Ora o tempo todo, que é muito bom. Aí, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, temos uma vida piedosa e damos testemunho. As pessoas veem, as pessoas sabem. Vamos orar. As pessoas sabem. Às vezes, a pessoa não é crente. Ela vê o nosso proceder e ela, no mínimo, respeita. Já viu aquelas pessoas do nosso dia, nosso convívio, vê sempre a gente orando para se alimentar, né? Orando, qualquer situação, vamos orar. Aí, no aperto, elas nos pedem para orar. As irmãs aqui da nossa igreja sabem que tem uma colega que está internada e a primeira coisa que foi pedir foi oração. Mas ela é espírita. Espírita não. Essas que falam que são espíritas, mas que faz trabalho, essas coisas. É umbanda, umas coisas assim. Mas, quando a situação aperta, elas querem a oração do crente. Não é? A gente tem que ter uma vida que todos vejam que nós somos de Deus. Temos o Espírito Santo. E que Ele mesmo nos ajude, né, na compreensão da sua palavra e que, apesar de mim, o nome do Senhor tenha sido glorificado com essa palavra. Em nome de Jesus.